esse atentado que aconteceu em Brasília tem tudo para prejudicar qualquer negociação política a respeito da concessão de anistia àquelas pessoas envolvidas nos atos de 8 de janeiro de 2023. Nós sabemos que há uma discussão política muito profunda no nosso país que pretende alcançar números de parlamentares, deputados federais e senadores para aprovar uma lei da anistia em relação ao 8 de janeiro de 2023. Só que esse atentado que aconteceu em Brasília, evidentemente, será utilizado de forma negativa para desestimular qualquer discussão a respeito da concessão de anistia. Porque agora o que se tem é o seguinte, bom, se for concedida a anistia em relação àqueles eventos do 8 de janeiro, é o mesmo que estar impulsionando novos comportamentos semelhantes a esse. O evento que aconteceu em Brasília, que é o atentado, eu trago inclusive aqui algumas imagens para você ver, claro, é um evento de proporção menor, e se tratando de expansão de número, é menor do que os eventos que aconteceram no 8 de janeiro. Mas é claro, é um evento muito grave, até porque uma pessoa perdeu a sua vida durante a realização desse ato ou atentado, né? A pessoa tirou a sua própria vida. Mas o que acontece? Já se diz muito, então isso aí já serve como mecanismo de argumento para quem se opõe à concessão de anistia em relação aos atos de 8 de janeiro, que se mostre que através da anistia estará então se estimulando novos comportamentos como este que aconteceram ontem, e isso pode se repetir. Ontem não, há alguns dias, isso pode se repetir. Isso pode se repetir, já que, em tese, não houve por parte do Estado uma repressão em face desses atos. Meus caros, a anistia, como ela é estabelecida na Constituição Federal, é um instrumento pelo qual vai se deixar de reconhecer um ato, ou um evento, ou um momento como suficiente a repercutir criminalmente, ou repercutir no sentido de conferir punição. Mais ou menos se diz o seguinte, olha, todos os envolvidos naquele ato de 8 de janeiro de 2023 não estarão punidos, ou não serão punidos, ou não serão criminalizados em razão daquele ato. Mais ou menos é isso. Eu vou trazer para você, segura comigo aí, mas já vou trazer para você um exemplo, que é a Lei 6.683, que traz justamente isso, e é como isso se daria, por exemplo, em relação aos atos do 8 de janeiro. E como esse ato, esse atentado que aconteceu em Brasília, desestimula qualquer discussão a respeito de uma concessão de anistia. Né? Não que se torne, claro, impossível, mas com toda certeza vem para prejudicar as discussões a respeito da anistia. A anistia é concedida pela União, então é uma competência da União. E dentro da União, quem tem competência dentro dos poderes da União, quem tem a competência para a concessão da anistia é o Congresso Nacional. O artigo 48 da nossa Constituição diz o seguinte: cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, veja, não exigida essa, para especificado nos artigos 49, 51 e 52, dispor sobre todas as matérias de competência da União, especialmente sobre, aí nós vemos aqui embaixo, a concessão de anistia. Então, a concessão de anistia é uma competência do Congresso Nacional. E por isso, claro, ela se dá no âmbito de uma discussão entre parlamentares. Parlamentares a favor, parlamentares contra, apresentam propostas acerca do texto, apresentam modificação e, havendo a maioria, então, porque a anistia pode ser concedida por uma lei ordinária, havendo a maioria dos parlamentares, será possível a edição dessa norma e aprovação, sendo depois submetida, então, à sanção do Presidente da República. Esse evento que aconteceu ontem vai desestimular a anistia em relação aos atos do 8 de janeiro. Quando a gente pega o exemplo da lei de anistia que aconteceu em 79, em relação àqueles eventos políticos por parte das pessoas que se rebelavam contra o sistema que regia o nosso Estado naquela ocasião, a gente tem o seguinte: o artigo 1º dessa lei, veja comigo, estabeleceu o seguinte: é concedida a anistia a todos quantos, no período compreendido entre 2 de setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979, cometeram crimes políticos ou conexos com estes crimes eleitorais, aos que tiveram seus direitos políticos suspensos, e aos servidores da administração direta e indireta de fundações vinculadas ao poder público, e aos servidores dos poderes legislativo e judiciário, aos militares e aos dirigentes de representantes sindicais, punidos com fundamento em atos institucionais complementares.
O que acontece? Diversas pessoas haviam sido criminalizadas pela prática de atos relacionados a discussões políticas entre 2 de setembro de 1961 até 15 de agosto de 1979. O que acontece? Primeiro de tudo, olha o tempo, né, que se levou para a edição dessa lei. Então, eventos que aconteceram em 1961 foram anistiados em 79, ou seja, quase 20 anos depois. O que se tem hoje? Uma discussão a respeito dos atos que aconteceram em 8 de janeiro de 2023, quando uma aglomeração de pessoas foi até Brasília e pretendia, lá no prédio dos Três Poderes, buscar uma intervenção militar. Era isso que a gente ouvia as pessoas falando, evidentemente. Então as pessoas queriam isso, né? Uma tomada de poder, derrubar o governo e colocar um novo governo no poder, ou seja, violando a Constituição, né? Não cumprindo aquilo que a Constituição estabelece, já que a Constituição confere ali as instituições que fazem parte do poder no nosso país. Mas veja só, agora com esse evento que acontece, considerando principalmente a recenticidade, os atos de 8 de janeiro são muito recentes, aconteceram no ano passado. Então, um ano depois você tem novamente um ato em tese, que pretende uma demonstração de manifestação contra a instituição democrática, né? Então é um fato contra a instituição democrática, porque o Supremo Tribunal Federal é uma instituição democrática conforme a nossa Constituição. Inclusive, o Supremo Tribunal Federal, conforme a nossa Constituição, é aquele que dá a última palavra em se tratando da interpretação da Constituição. O evento que aconteceu ontem, esses dias, apesar de pouca proporção em se tratando de número de pessoas envolvidas ou expansão, mas é um evento muito sério e que exatamente esse fato será utilizado para desestimular qualquer discussão a respeito da anistia. Pode até ser que isso se dê no momento imediato. Bom, o Congresso não vai ficar discutindo agora a anistia de um trem que acabou de acontecer, mas talvez daqui a alguns anos essa discussão possa retornar. Mas me parece que no curto prazo a discussão quanto à anistia foi desestimulada por esse ato. E tenho certeza que isso se dará por algum tempo ainda mais, até que se retorne então a se discutir efetivamente essa anistia. Até porque a gente vê que esse atentado em Brasília, conforme algumas notícias, já está sendo utilizado pelo próprio Supremo Tribunal Federal para, de alguma forma, pressionar o Congresso para que não haja discussão a respeito da anistia, beleza? A anistia, claro, é um ato político, é um ato do parlamento com o poder executivo na medida da sanção e que pode ser aprovado a qualquer momento, basta os parlamentares assim desejarem, né? Então, apesar de as instituições ou outros poderes, de certa forma, até querer pressionar através de declarações, informações, essa decisão da anistia cabe ao parlamento. Se os deputados federais e os senadores assim entenderem pela necessidade, eles não precisam observar nada, basta eles colocarem isso em pauta, fazerem a votação e aprovar, né? E como é uma questão política e não é uma questão jurídica, porque em se tratando da anistia, ela é limitada no que diz respeito ao evento que ela quer anistiar. Então, basta uma decisão política dos congressistas. Hoje essa responsabilidade cabe aos congressistas, porém, a gente vê que realmente esse evento vai desestimular profundamente, né? Esse atentado vai desestimular muito profundamente qualquer discussão a respeito da anistia, para que não seja passada uma mensagem de estímulo a esse tipo de comportamento. E é claro, esse evento que aconteceu já se encontra vinculado, pelo menos esteticamente, com os eventos que aconteceram no 8 de janeiro de 2023. Tá? Queria saber qual que é a sua opinião, se você puder, tá comentando aí e falando a respeito disso aí. A gente se vê em outro vídeo. Valeu!